19h24, estamos de volta, ligados no Matarazzo. Vamos fazer entrevista com ex-governador, ex-ministro, ex-presidente do SEBRAE, ex-presidente da Associação Comercial de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, que a Cláudia vai fazer. Ela, que é a jornalista aqui da dupla, vai fazer um pouco a apresentação dele. Pois é, eu na verdade não é nem apresentação formal, mas é porque quando a gente lê a biografia do Guilherme, a gente vê que é uma vida dedicada aos microempreendedores, que são uma grande parte aqui dos empreendedores no Brasil, são microempreendedores. Eu acho que a maior parte, né, dos empreendedores são micros. A gente fala hoje muito, o MEI, o microempreendedor, facilitou, paga menos imposto, mais fácil de abrir empresa. Tudo isso graças à sua percepção, né, Guilherme, de que era preciso proteger esse empreendedor que fazia alguma coisa em casa, que daí começava, aumentava um pouquinho. Então eu queria que você contasse a partir disso, né, assim, como é que foi essa... Porque não, é uma ideia. O que ele batizou de batalhadores. Que são os batalhadores do Brasil. São os batalhadores do Brasil. E que antigamente a lei protegia só as grandes empresas, não sei o que. Você queria abrir uma empresa, era um inferno, né? Era uma burocracia, era carésimo. Então agora todo mundo pode ter a sua empresa, né? Micro, não micro, mas enfim. Como é que foi essa... Parece um ovo de Colombo, mas não é uma visão, é um visionário. É isso, Cláudia e André. Deixa eu só pôr um adendo, que o Guilherme Afif Domingos, ele foi candidato a presidente da República em 89, Guilherme? 89, vocês devem lembrar, juntos chegaremos lá, era o mote da campanha. E tudo que estão falando hoje, o Guilherme falava 30 anos atrás. Esse aspecto de você olhar o Brasil real, a nossa fixação era aproximar o Brasil legal do Brasil real, né? E o Brasil real é o Brasil do pequeno empreendedor. Se você for encontrar nos municípios brasileiros, as médias e grandes empresas, se elas estiverem presentes em 300 municípios brasileiros, é muito. Agora, quando você pega o micro e o pequeno, eles estão em 100% dos municípios. É só você olhar, andando numa estrada, olha a lojinha, olha o armazém, olha o bazar, olha a oficina mecânica, olha o borracheiro. As feirinhas. Todos trabalhando por conta própria, eles não dependem de ninguém, dependem do trabalho deles. É o popular por conta própria. E a turma falava, mas eles estão na ilegalidade. Eu falei, eles não são fora da lei. É a lei que está fora deles. A lei não retrata a realidade deste Brasil real. E hoje, 98% da economia é da micro e da pequena empresa no seu número, que representa 57% da força de trabalho. Quanto? 57%. É muito mais da metade. 57% dos empregos em carteira é gerado são de microempreendedores. Olha aí. E micro e pequeno estão incluídos aquela pessoa que vende doces. Esse é o MEI. O MEI. É o MEI. Então, que vende doces, vende o pano de prato pintado, o objeto para casa. Artesanato. Eu levei ao presidente Lula, na época, em 2003. Eu tinha reassumido a associação comercial. Ele veio na minha posse. Eu falei, eu vou lhe levar uma ideia, que é do MEI. E fui até ele, levei a ideia. O que é o MEI exatamente, Guilherme? O MEI é aquele que é bem pequenininho, né? Quando ele está começando trabalhando por conta Por exemplo, eu faço coxinhas. que faturam até R$6.000 por mês. Certo, pequeno. 6.000 reais. Porque aí está a sobrevivência dele, que às vezes é maior do que a média salarial. E ele passa a ter um CNPJ, é isso? Ele tem um CNPJ, pode emitir nota fiscal. Isso e muda vai a vida gastar dele, né? cerca de R$60 por mês de pagamento de imposto, mais nada. Não paga mais nada. Quer dizer, tem um pagamento fixo de imposto. E o grosso desse pagamento é Previdência Social. Então ele tem inclusão social, ele passa a ter aposentadoria. Ele passa a ter aposentadoria? Nossa, sim, senhor. Então, esta montagem foi
o maior projeto de inclusão social e econômica do mundo. Então, por que fala um pouco disso? Porque, infelizmente, todos os nossos economistas e todos os jornalistas econômicos, eles, como o Paulo Guedes outro dia falou, é mais Brasil e menos Brasília. Todo mundo quer noticiar Brasília, a grande empresa, a grande economia, o mercado, o né? tal mercado. Quantos desses microempreendedores individuais tem? Esses MEI, mais ou menos? MEI, nós já estamos com 8 milhões. Imagina. São 8 milhões que não tinham Todo nada ano, formal, agora é formal. E nós temos mais 10 milhões para buscar, que são pessoas que estão trabalhando ainda na informalidade, porque eles têm medo do poder. Eles têm medo de chegar perto do poder. E hoje eu estou até utilizando aqui os microfones da Capital, que é uma rádio bem popular, para dizer, não tenham medo. Hoje você consegue se registrar pela internet, paga esse dinheiro por mês e não precisa pagar mais nada. Não pague boleto, porque o que tem de picareta quando surge uma empresa, começa a mandar boleto para fazer cobrança, isso aí é tudo ilegal. Então, quer dizer, não tem que fazer nada. É pago R$60 por mês que está lá no computador quando você faz a sua inscrição. E faz toda a abertura por internet na hora. E se precisar de uma orientação, procura o Sebrae. E o que muda, Guilherme, na vida de alguém, ele passar do informal para o formal, poder dar nota fiscal? É cidadania. Ele não é um marginal, ele não está fugindo. Ele está lá, ele existe. Pode emitir a nota fiscal, ele pode ser um fornecedor para alguém. Isso que eu ia falar, porque ele pode ser fornecedor de empresas também, para outras empresas. Né? Absolutamente sim. E mais, pode ter um empregado registrado. Ah, pode registrar um empregado? Pode. Ele pode ter até um. Até um. Até um. Até um, entendeu? Aliás, nós temos que esticar e ampliar esses limites, porque hoje gerar emprego é cada dia mais difícil. Pois é. É uma burocracia e parece que nós estamos tendo que gerar emprego e criamos dificuldade. E hoje, para quem paga o salário é alto para quem paga e baixo para quem recebe. Exatamente. Porque tem muito dedo no meio, muito intermediário, muito sanguessuga no meio do processo. Agora, você acha que nos últimos anos, ou melhor, o brasileiro, ele tem o temperamento de empreendedor? Sim. Acabou de sair uma pesquisa agora que 40% do total da população sonha, se não é, sonha em ser empreendedor. Portanto, o espírito empreendedor no Brasil é um dos mais altos do mundo. Que o brasileiro se vira, né? A gente vê esses 12 milhões de pessoas desempregadas hoje. De alguma forma, uma parte deles está se virando, provavelmente empreendendo. Sim. Vai tendo ideias, né? Isso, aí que está. Essa ideia, ele já nutre há muito tempo. Só que, lógico, enquanto você estiver numa zona de conforto, você tem um emprego, um registro em carteira, né, fica muito mais... Fica difícil tomar a decisão de arriscar. Mas na hora que você perde o emprego, né, então ele sai da zona de conforto, ele tem que ir para a luta. Mas aí ele desarquiva o sonho que ele tinha. E hoje não tem a menor dúvida. O sonho da grande maioria do trabalhador é sonho um dia ser patrão. Ser patrão de si mesmo. Trabalhar por conta própria. Ele com a família. Esse sonho existe na cabeça das pessoas. Só que nós, para poder realizar, o ambiente é hostil. Nós ainda temos um ambiente muito hostil ao empreendedorismo, porque nós somos muito voltados ao burocratismo de Estado. A burocracia nos mata, ela está matando o país e matando a vontade do país progredir. Portanto, uma das grandes prioridades desse governo é delenda burocracia. Você tem que partir para um sistema de total simplificação. O Brasil precisa de um grande simples, tornar tudo mais simples. Aliás, o simples também foi ideia sua, né? Foi. O simples, o imposto simples, que isso é super importante. Isso nasceu, que você me perguntou, nasceu lá atrás, em 1979, quando eu presidi o primeiro Congresso Brasileiro da Micro e Pequena Empresa. E o nosso lema é que os desiguais têm que ser tratados desigualmente, de acordo com as suas desigualdades. E foi assim que nós nos colocamos na luta
fizemos o congresso em 79, em 80, e em 80 o Hélio Beltrão foi no congresso e nós entregamos a ideia do Estatuto da Microempresa para ele. Isso. E nós trabalhamos juntos de 80 e conseguimos o Estatuto em 84. E quando conseguimos, o Beltrão falou para mim, olha, mas nós não fizemos, porque na Constituição não tem uma determinação para o tratamento diferenciado. E a gente precisa ter isso. E foi assim que eu fui levado pelos meus companheiros para ser constituinte. E, para minha surpresa... Aliás, você foi o deputado mais bem votado de São Paulo. Da cidade de São Paulo fui. E o terceiro mais votado do Brasil. Do país, né? O primeiro foi o doutor Ulisses para ser presidente. O segundo, Lula defendendo os trabalhadores. E o terceiro, eu defendendo esse segmento. Então, que são os batalhadores. Os batalhadores, que foi a descoberta política desse movimento. E aí nós, na Constituição, colocamos o artigo 179, que obriga o tratamento diferenciado, que é a base de toda a legislação do Simples, que nós conquistamos em 95, quando eu fui, então, presidente do Conselho do Sebrae. Agora, vocês reparem, ouvintes, né, que a gente fala aqui, ele está falando de anos até conseguir uma coisa, né, que se inclua na Constituinte, que faça, que vire lei. Então, às vezes a gente tem uma ideia, que era outro dia que a gente estava comentando aqui também com o senador Serra, mas a ideia demora, né, para ser implantada, não é? Tem que se ter muita persistência. As ideias, para virarem leis, elas têm que ter uma persistência louca, porque tem que passar por filtros, por coisas. Agora, em que áreas os brasileiros investem mais, empreendem mais? Guilherme, que área você acha que ainda está por empreender? Não, você tem... Por ser descoberta por esses empreendedores? Olha, isso não... Eles vão descobrir de acordo com a necessidade. Vão ocupando espaço. O que você tem é que permitir que se ocupe os espaços. Às vezes você olha uma economia que você está olhando aqui de cima e fala, está tudo ocupado. Mas se você olhar por baixo, está cheio de brecha para você... Que dá para ocupar. Para você ocupar. E isso está acontecendo com imensa intensidade com as redes sociais, né? Então hoje, o sujeito tem uma ideia na casa dele e de repente ele já está botando essa ideia, está colocando já mostra no vídeo, Instagram, já está colocando nas redes sociais, já começa a ter procura. Então isto está acontecendo hoje, o comércio eletrônico de pequenas unidades está pegando fogo. Forte, E isso principalmente para as mulheres. Porque hoje a única maneira da mulher conciliar a maternidade com o trabalho é se ela puder trabalhar em casa. Né? E consegue, hoje consegue muito melhor. Exatamente, né? Porque quem viaja são os dados, não as pessoas. Né? O que é bem melhor. Muito mais fácil. Não, Guilherme, você não acha que isso que você falou, o comércio em casa, o comércio eletrônico, vai mudar o perfil dos empregos também, né? O perfil do emprego já mudou. Quando a gente vê hoje o desemprego, você tem parte do desemprego que é da conjuntura, mas outra parte é da estrutura, é estrutural. Então, o pequeno empresário é o que mais gera emprego hoje. 80% das vagas criadas esse ano são de micro e pequena empresa. Mesmo, né? E as grandes, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, as micro e pequenas empresas abriram 11 milhões de novas vagas. E as grandes empresas fecharam 1.400.000 vagas. Ou seja, não só não abriram, como fecharam. Por quê? Olha. É porque ela está querendo dispensar? Não, ela tem dinheiro para investir em tecnologia, na robotização. Você pega a indústria automobilística, há 10 anos atrás, ela produzia metade do que produz hoje. E hoje ela produz o dobro com metade da mão de obra que ela tinha. Exatamente, com a robotização. Então, esse processo não adianta você brigar com ele. Então, hoje, mais do que nunca, você quer um emprego? Cria o seu. Essa é a grande mensagem. Aí eu vou te colocar uma coisa que é sempre um tabu, né, que as pessoas falam. O empreender é só para os jovens? Não. Hoje, com o negócio da idade, e as pessoas estão vivendo muito mais, você está tendo um empreendedorismo tardio muito grande, que são de pessoas de mais idade. Né?
aposentadas que estão buscando oportunidade, até porque a aposentadoria, se ela não for do setor público, que é privilegiado, não tem dinheiro para pagar remédio, tá certo? Então ele tem que ter uma suplementação de renda. E como não existe um regime de trabalho próprio para o aposentado, que aliás nós precisamos ter um regime próprio de trabalho para o aposentado, ele acaba buscando no empreendedorismo essa condição de suplementação de renda. O aposentado é maltratado no nosso país, né? Eu tenho um amigo que está se dedicando a isso, que é o Newton Molina, um dos grandes conhecedores de Previdência, e que, pelo Instituto de Longevidade que ele criou, junto com Hélio Zilberstein, da Universidade de São Paulo, ele desenvolveu um projeto que é a criação de um regime especial de trabalho para o aposentado. O aposentado se aposentou, ele não entra na legislação trabalhista normal, ele entra nesse regime, porque esse regime é adaptado à realidade dele. Por exemplo, ele não vai ter salário mínimo. O salário mínimo dele, ou o salário dele é por hora trabalhada. É o mínimo por hora. Então ele pode escolher 3 horas de trabalho, 4 horas de trabalho, de acordo com a sua conveniência. Ele vai, por exemplo, dentro de uma loja, que às vezes está faltando alguém para cobrir o turno da hora do almoço. Ele vai trabalhar aquelas 2 horas por dia. Portanto, isso não atrapalha a vida dele. Pelo contrário, ele tem uma remuneração. E ele faz o contrato direto de trabalho por hora, tá certo? Com o empregador. Com o empregador. Então, com isso, você teria condições de fazer a alocação, a colocação dessas pessoas exatamente iam jogando com a sua própria experiência, porque às vezes esses aposentados, eles não estão mortos, pelo amor de Deus. Não, gente, tem muita experiência, muita coisa para então partilhar com os outros. Você passa a dar oportunidade de convivência. Aliás, tem um filme, aquele filme O Senhor Estagiário, ele mostra o que é uma pessoa numa empresa jovem, e o cara, com a sua experiência, como ele foi importante para os jovens, inclusive. Exatamente. Né? Então, nós temos que aproveitar essas inteligências. Então, na verdade, é um regime especial de emprego para aposentados. Aposentado, que é diferente do que nós temos na CLT. E dessas mudanças também, diferente disso que foi, porque senão as pessoas confundem. É um regime próprio. E nós temos que lutar por isso, porque a população aposentada está crescendo muito. Previsão, se tudo correr bem, em quanto tempo a gente consegue implantar isso? Porque eu já tenho fé que conseguiremos implantar isso. Vamos ver agora, dentro do novo governo, né, que estaria aberto a propostas inovadoras, quem sabe a gente consegue implementar. Antes do fim do governo. Guilherme, você acha que as mulheres elas têm mais ou encontram mais dificuldades para empreender? Não. Hoje não, né? Não. Você tem uma ideia do percentual de mulheres empreendedoras ou de... Hoje está praticamente meio a meio. Porque a gente vê muitas mulheres com iniciativas, principalmente nessa coisa do digital, das empresas de internet. Quando você olha no Nordeste, tem estados, no caso do MEI, tem mais mulheres do que homens. Porque lá tem muita rendeira, tem muito artesanato. Quer dizer, que passam a ser microempreendedores individuais, com nota fiscal, portanto, podendo até exportar. Então, nós temos um grande número nessas regiões, que é impressionante esse trabalho. Aliás, eu queria que você contasse um pouco, você também criou um negócio aqui no Brasil, foi das coisas mais bonitas que eu fui. A feira do micro e pequeno, a Feira Nacional do Artesanato. Como foi isso daí? Quantas pessoas vieram? Veio muita gente. Olha, você pegou todo esse pessoal pequeno de artesanato no Brasil. Que é uma cultura extraordinária. Inclusive o Sebrae tem no Rio o CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, na Praça Tiradentes, porque você tem hoje uma altíssima qualidade do nosso artesanato. Muito e o lindo. sonho deles, todos no Brasil, era vir para São Paulo para vender no seu maior mercado. Então nós organizamos a Feira do Artesanato Brasileiro pelo Sebrae. Trouxemos aqui para São Paulo os vários artesãos de todo o Brasil e um ponto de encontro com não só o consumidor direto, mas principalmente
os revendedores de artesanato. As lojas que todas, acabou né? virando uma feira de negócios, entendeu? De grande sucesso. Eles toda hora nos pedem quando é que vai repetir, porque melhora muito a venda deles. Mas repete mesmo. Gente, isso aqui é um testemunho meu. Eu viajo muito pelo Brasil inteiro e qualquer lugar que eu chego, eu vou direto para o centro de artesanato. Tem sempre um centro de artesanato, uma feirinha de artesanato. Gente, o nosso artesanato não tem no mundo, Andréa. A gente viaja pelo mundo, vê coisas lindas, sem dúvida nenhuma, coisas locais e tal, mas o nosso é muito original, é muito diferenciado. Tem tudo, tem renda, tem casca de coco, tem porcelana, tem cerâmica, é muito louco. Nessa última feira que nós fizemos, foi até interessante, porque nós temos índios do interior da Amazônia já inscritos como MEIs, microempreendedores individuais, trazendo os seus produtos de artesanato. Incrível, né? E aí pode vender para a loja, né? Sendo MEI, ele tem nota fiscal. E nós fizemos, inclusive, uma cartilha numa das linguagens indígenas, exatamente para poder orientá-los sobre como se legalizar. Ora, Guilherme, eu acho que aí também está a diferença do que você falou. Aqueles que vão para a área pública para usufruir e aqueles que vão para a área pública para servir. Porque você é um cara de família rica, desde que nasceu, tinha empresa, ele depois vendeu a empresa, o que é melhor ainda no Brasil. Não, vendeu maravilhosamente bem e continuou sempre se dedicando a isso. E sempre ao pequeno e micro, né? Nunca te vi fazer a batalha do grande empreendedor. A batalha que você faz é a redução de impostos, aí é para todo mundo, né? Então, qual é o primeiro passo, Guilherme? Assim, eu preciso de crédito, eu preciso montar a minha empresa, já sei mais ou menos quanto eu preciso. É complicado? Como é que eu faço? É complicado. É complicado. Então não pode ter medo, é complicado, mas é possível. 84% das empresas de pequeno porte não têm acesso ao sistema financeiro. Nossa, e aí? Quem financia é o fornecedor. Então ele usa o fornecedor para poder se financiar. Ou então ele cai no tal cheque especial que pior, de 300% ao ano, não, que é agiotagem esse não, institucionalizada. esse é Muito bem. fria. Então, o grande desafio hoje é o crédito. E está sendo votado amanhã um projeto que eu estou trabalhando nele há 5 anos, que é a Empresa Simplificada de Crédito. O que é isso? É o cidadão, na sua cidade, poder emprestar o dinheiro para quem ele conhece e que seja empreendedor. Mas a juros baixos. Peraí. Porque hoje tem o agiota, né? Não, o agiota é oficial. É oficial, é verdade. Garantido pelo Banco Central, que é o juro do rotativo, do cheque especial. Caríssimo. E o juro do cartão. Né? Nossa. 350% ao ano. Então, no Brasil, só se dá prata a quem tem ouro. Ele só empresta dinheiro para quem tem bens para dar em garantia. Como o pequeno não tem esse bem, tá? Ele só tem o quê? Ficha limpa, dignidade, capacidade de trabalho, e computador não lê isso. Então, hoje, toda aquela inteligência artificial, o crédito não chega. Então, a ideia nossa é o cidadão emprestar o dinheiro como antigamente faziam as casas bancárias. Ou seja, um cidadão pode emprestar para outro cidadão. Desde que seja uma pessoa jurídica que ele está emprestando e ele se transforma em pessoa jurídica. Como se fosse um MEI financeiro, vamos dizer. Sim. Então, com isso, ele faz a opção. Ele vai, em vez de receber o 0,5 que ele está recebendo, ele vai receber 1,5. E o pequeno que está pagando 4, vai pagar 1,5. Então, ele vira meio sócio do empreendedor isso, também. Isso é sensacional. Você acha que tem boa chance de aprovar? Nós aprovamos 2 vezes por unanimidade no Congresso. E 2 vezes a Fazenda e o Banco Central vetaram. Na terceira agora, com o presidente Ilan, né, nós travamos uma grande batalha e ele finalmente compreendeu, porque hoje não dá mais para justificar a concentração. Não, em 5 bancos e a gente pagando o juro que paga aqui no Brasil. Exatamente. Então, por conta disso, ele acabou aceitando e o projeto já tem acordo para votar, só falta quórum e espero que no dia de amanhã a gente vote para poder ir para o Senado. O Senado também, o pessoal está de acordo e quem sabe a gente começa o ano que vem com a criação da Empresa Simplificada de Crédito para esse pequenininho na sua cidade
ter o seu dinheiro para poder se desenvolver. Isso seria um alívio enorme, porque quem deveria fazer esse papel, no fundo, é o Banco do Brasil, né? É muito grande. É muito grande. Muito grande só quer fazer private, quer emprestar para rico. O Banco do Brasil ficou com horror a pobre. É um negócio muito impressionante. Não, mas não é assim, né? Não é para isso que foi criado. O Guilherme falou uma coisa que é verdade. Só empresta prata para quem tem ouro. Guilherme, amanhã você liga pra gente dar essa notícia aqui no programa, às 7 da noite a gente já vai saber o que virou. Às 7 da noite a gente vai saber. Vou marcar plantão lá no Congresso. Agora eu queria que você contasse para o nosso ouvinte qual o papel do Sebrae. Como é que o Sebrae pode ajudar as pessoas? Os empreendedores ou a pessoa que produz lá, faz os panos de prato, faz coxinhas, faz pequenos objetos artesanais. Mas não é só isso, não. Hoje você tem as startups. Também digitais, são digitais, da alta tecnologia. Então, o Sebrae, que é uma organização, é público, o dinheiro é público. Quando você vai, a organização é privada. Não, ela tem uma arrecadação compulsória. Ele tem um sentido de administração privada que não é o de autarquia. Portanto, ele tem mais liberdade, mais flexibilidade e está presente em 700 pontos em todo o Brasil. E o nosso papel é fazer a orientação para o desenvolvimento da pequena empresa. E o principal é permitir a ela acesso ao mercado, como por exemplo do artesão. Por que eu organizo essa feira? É para dar a ele acesso a mercado, que é o que ele mais precisa. Segundo, o acesso ao crédito, que hoje nós estamos amarrados, que nós não temos. E agora passa a ter a orientação para o crédito. Ele bater na porta do Sebrae, ele tem um projeto, tem uma ideia, o Sebrae dá a orientação, faz o business plan dele. Tudo de graça. Sim, é o atendimento que nós temos. E tem também o atendimento pago, que é consultoria subsidiada. Ele não paga o integral, ele vai pagar parte exatamente porque esse recurso subsidia o atendimento dele para que ele tenha orientação gerencial e saiba trabalhar com o pé no chão. E o Sebrae, você tem ideia quantas... Ele, como você disse, está em 700 pontos diferentes do país. 27 estados. E ele é muito acessado pelo pequeno empreendedor, pelo microempreendedor? Muito procurado, muito procurado. Hoje, você, como imagem pública, você pode ver, você falou de pequena empresa, você lembra de Sebrae. Eu posso falar do meu testemunho. Vários ouvintes nossos aqui falam que a gente conversa, trabalham e falam que tiveram a orientação do Sebrae. Pode? Não, pois é, porque o Sebrae, eu faço muita palestra para os Sebrais, eles me chamam dos lugares mais estranhos que eu aqui de São Paulo, a gente não ouve falar. Então, por exemplo, a gente fizemos uma palestra em Cacoal, que eu não conhecia, né? E aí você chega lá, eram 500 mulheres, mais mulheres do que homens, porque era um segmento de beleza, de beleza e de têxtil também. Têxtil foi na Bahia, em Santo Antônio da Ajuda, na Bahia, 3h30 de Salvador, que também cheguei lá, não sabia o que ia encontrar, uma cidade que você nunca ouviu falar. Cheguei lá, uma cidade toda têxtil, cidade maravilhosa, com confecções incríveis, e eram quase 1000 pessoas também. Então é muito acessado. Aí é que a gente vê a força do Sebrae no Brasil inteiro. Guilherme, dá uma mensagem para os nossos pequenos empreendedores para a gente encerrar o nosso programa. Muito obrigado, Andréia, Cláudia. Prazer estar com vocês. E transmitir a você que é um empreendedor, que sonha ser empreendedor, não recue desse seu sonho. Vale a pena sonhar e realizar. E esse ano as coisas estão melhorando, sim, porque a economia começa a retomar o seu ritmo, porque já está destravando o pensamento do medo. As pessoas estão... Está destravando. Está destravando. Então, isso é oportunidade para desenvolvimento de mercado. Portanto, não recue. Trabalhem por conta própria, que vale a pena. Muito obrigado a você.